em diante. É o sermão profético. Grande Deus. Deixa eu acelerar que as horas se foram. Diz assim: e dizendo alguns a respeito do tempo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quando a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar com a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Pode se assentar. Grande Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, sermão profético. Sermão, uma mensagem, uma pregação profética. Jesus Cristo, ele no Monte das Oliveiras vai anunciar, vai proclamar, vai dizer, vai falar, vai trazer uma mensagem de coisas que irão acontecer logo, depressa, coisas que vão acontecer depois e coisas que vão acontecer no final. Por isso, se você ler Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, trazem o mesmo texto, mas com algumas diferenças. Mas você sincroniza os três textos quando você estiver em casa e faz um estudo melhor. Ele vai ter a pergunta dos apóstolos: quando é que essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá da tua vida? E quando será o fim do mundo? Então são três perguntas. Jesus falou, olha, os apóstolos falaram assim: olha que templo bonito, olha que igreja bonita. E Jesus disse: ó, tá vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído, derrubado. E tem mais: vocês serão perseguidos, vocês serão odiados, vocês, apóstolos, serão martirizados. Os primeiros discípulos, vocês serão levados na presença dos reis, dos governadores, das autoridades, serão julgados, serão presos, serão mortos. Glória a Deus. Haverá sinais que precederão o retorno de Jesus Cristo. Veja que em Apocalipse também a revelação é as coisas que são, as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. De novo, esse tripé, de novo, essa tríplice, de novo, essas três perguntas.
É como se a interpretação fosse tridimensional. Glória a Deus. O que no estudo das profecias, algumas pessoas dizem o já e o ainda não. Quando você tem uma profecia, ela é para já, ela acontece de uma maneira talvez não completa, parcial ou num grau inferior, mas ainda não é a plena profecia, não é o cumprimento completo e integral daquela profecia que será para o final dos tempos. Então, na interpretação das profecias tem isso, o já e o ainda não. E nós vemos aqui no sermão profético, você vai ver em Apocalipse, né? Porque o número 3 ele tem um significado, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus que é, o Deus que é, o Deus que há de vir. As coisas que vistes, que são e que vão acontecer. E a pergunta dos apóstolos: quando é que isso vai acontecer? Que sinal terá da sua vinda? E quando será o fim do mundo? E aí você tem o sermão de Jesus baseado nessas 3 perguntas. E é muito difícil você discernir quando é que ele está respondendo a primeira, a segunda ou a terceira pergunta, porque está tudo no mesmo sermão. E aí existe muito debate teológico. Mas o mais importante é que nós devemos, depois da sequência, você vai ter várias parábolas dos servos, dos trabalhadores, da vinha, dos ceifeiros, da seara, do servo fiel, várias parábolas ensinando a importância de orar e vigiar, de estar pronto, de estar preparado para a volta de Jesus, para o encontro com Jesus, de estar pronto com a vida reta diante de Deus para ir morar no céu. E muitas pessoas quiseram dar a data da volta de Jesus, e erraram feio, né? Porque Jesus disse que nem ele sabia. Primeiro você tem no ano 70 o cumprimento das primeiras coisas. Porque para os apóstolos, para a primeira geração da igreja, o fim já começou ali no primeiro século. No ano 70, a Jerusalém ali, Jerusalém, o povo ali se rebela contra o Império Romano. E aí, meus irmãos, sempre teve esse histórico de Jerusalém, como diz o profeta, né? É a taça de vinho de tontear as nações. É o vinho que embebeda todas as nações. Jerusalém, que é o motivo de todas as guerras do mundo até hoje. Cálice de tontear. E ali, meus irmãos, o general Tito vai invadir Jerusalém, vai incendiar. O historiador Flávio José, que era um judeu que era funcionário público, que estava ali na corte, ele disse que foi mais ou menos 1 milhão de judeus mortos. Por isso que Jesus vai falar: ai das grávidas, olha, que isso não aconteça no inverno, que isso não aconteça no dia de sábado, por causa da lei deles, porque será terrível, será horroroso. Pensa, 1 milhão de judeus sendo mortos, Jerusalém sendo incendiada, o templo sendo destruído, e os judeus foram espalhados por toda a terra, que é chamado da grande diáspora, que os judeus foram espalhados pelo mundo inteiro. E depois de quase 2000 anos, lá em 1900, não lembro se é 47, agora me fugiu a memória, que a ONU, né, e ali foi um brasileiro, acho que o Oswaldo, não lembro direito, que foi o que deu o voto final ali, para que Israel voltasse a ser um país. Então, mais de 1000 anos eles ficaram espalhados pela terra, porque rejeitaram o Messias.
porque desprezaram o Salvador, porque crucificaram o seu Cristo. Se não houve um povo tão abençoado como Israel, também não houve outro povo que sofreu tanto como eles também, por causa da rebeldia. Os cristãos, sabendo dessa profecia, eles fugiram. Muitos cristãos se salvaram nessa época, porque eles conheciam a profecia. Glória a Deus. Muitos cristãos escaparam, dizem os historiadores. E Jesus vai falar dos sinais da sua vinda. Haverá sinais no céu. E hoje em dia se fala muito que está havendo explosões no céu, no sol. Está se falando muito sobre a inversão do polo no campo magnético da Terra. Está se falando muito, meus irmãos, em rastros químicos no céu. Muitas pessoas vendo discos voadores no céu. Pessoas vendo sinais diversos, estranhos, coisas esquisitas no céu, cores, manchas, enfim, coisas se movendo, luzes, são sinais no céu. Glória a Deus. Sinais no sol, na lua, sinais na natureza. As estações do ano ficando desreguladas, catástrofes como terremotos, tsunamis, tornados, furacões, e cada vez mais aumentando em número e grau, cada vez mais aumentando em quantidade e intensidade. Até no Brasil já estamos registrando pequenos tremores. O Brasil, que a gente julgava ser um país abençoado, o problema do Brasil é mais enchente, né? Alagamento, enchente, essas coisas. Tornado, raio, parece que é mais lá do lado dos Estados Unidos. Terremoto, mais pro lado lá, como teve no Japão, na Indonésia. Sinais da natureza. Catástrofes. Guerras e rumores de guerras. Nós tivemos a primeira, a segunda guerra mundial, guerra do Afeganistão, guerra do Vietnã, guerra do Iraque, e fora essas guerrilhas que tem. Hoje nós estamos vivendo aí aqueles grupos extremistas que recebem dinheiro e armas de outros países que estão usando eles, como se estivesse jogando videogame. Eles financiam com dinheiro e armas guerrilhas para ficar vivendo em guerra. Porque eles têm propósitos políticos, comerciais, econômicos por trás disso. E eles querem estabilizar países para tentar tomar alguma coisa. São propósitos ruins. O dinheiro é a raiz de todos os males. Então, guerra tem, por exemplo, no Brasil, polícia versus ladrão. Diz que no Rio de Janeiro se morre mais gente do que na guerra lá do Oriente Médio. Guerra civil, guerra interna. Terrorismo, rumores de guerras. Olha a Ucrânia e a Rússia, todo mundo ameaçando, vai ter uma terceira guerra mundial, vai chover bomba atômica, vai explodir todo mundo, e pessoas construindo bunkers para se proteger. Por isso que a Apocalipse tem até as pessoas se escondendo e dizendo para as rochas: cai sobre nós e nos esconda do rosto da ira do Cordeiro. Eu acho que são esses homens ricos entrando dentro dos bunkers, tentando escapar da vingança de Jesus sobre os homens maus. Haverá sinais na natureza, no céu, na terra, secas, frios rigorosos, granizo. Enfim, você pode fazer a lista aí de catástrofes. Vai haver sinais sociais também, sinais sociais.
Nós lemos aqui, pais contra filhos e filhos contra os pais. Hoje lá no mundo muçulmano, se o muçulmano se converte, o pai, a mãe, a esposa, o esposo, o filho, o próprio familiar expulsa ele que é o mínimo, expulsa ele de casa. Quando não, entrega ele às autoridades e é preso e é morto. A religião vale mais do que a família, do que o casamento, do que a vida. São os extremistas, né? Tem os grupos, tem algumas, como se diz, assim como na igreja evangélica tem denominações, diz que na religião muçulmana também tem alguns partidos, né? Mas na prática mas o livro deles é o mesmo, né? O mesmo Alcorão é o mesmo para qualquer partido, e lá ensina essas coisas mesmo, terrorismo. É a guerra santa. Sinais da sociedade, filhos matando os próprios pais. Tem um monte de casos aqui no Brasil, não sei se você acompanha os jornais, as notícias. E é claro que os jornais, as notícias, as informações vão chegar em todo mundo. Todo mundo vai ficar sabendo, meus irmãos. Muita gente querendo se passar por Jesus Cristo. Muita gente querendo se mostrar que Ele é o Messias que vai trazer paz. Não, que esse presidente aí vai resolver tudo. Não, que esse presidente aí vai fazer tudo. Nós votamos nele, é ele que vai dar vida boa. Quando não tem uns doidos mesmo, que nem o Henrique Cristo, que fala que realmente é Jesus Cristo. Né? Muitos vão dizer, esse é o Cristo, ele está ali. Não acompanhe eles, porque não será assim. Porque a vida do Filho do Homem será assim, como um relâmpago que cruza os céus, do Oriente ao Ocidente. Será algo espetacular, espantoso no céu. Todo olho verá. Então não vai nas ideias, esse louco que está falando que é Cristo, falando que Jesus está ali, porque o anticristo está para surgir. O palco está sendo preparado, tudo está sendo unificado, uma religião só, uma polícia só, um exército só. Você tem aliança econômica, você tem aliança militar, você tem aliança religiosa, você tem órgãos que cuidam da educação mundial, órgão que toma conta da saúde mundial, órgão que toma conta de todos os setores parte da nossa vida mundial, que quebra a soberania dos países e dos povos. Tudo sendo unificado numa só língua, uma só moeda. E todo mundo, como diz ditado, use a sábia